E aí, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Fórum E-Commerce Brasil 2023. Eu sou a Renata Flores, sou jornalista e estou aqui para receber convidados especialíssimos e especializados em diversos temas que você vai encontrar no Fórum E-Commerce Brasil. O que vai ter? Bom, você já imagina, né? Tecnologia, transformação digital, gestão, marketing, vendas, marketplace. E o que a gente está fazendo aqui? A gente vai dar só um pequeno spoiler do que vai acontecer no Fórum E-Commerce Brasil, agora nos dias 25, 26 e 27 de julho, no Transamérica Expo Center. E olha, pessoal, como diz o slogan, você já viu o slogan? É o seguinte, é a maior experiência que você já viveu em um evento. Óbvio que sozinha eu jamais conseguiria falar tudo o que vai acontecer nesses 3 dias. Então, tá aqui do meu lado ela... Fixa aqui nela, que é a Viviane Vilela, simplesmente a diretora de conteúdo do E-Commerce Brasil e a responsável por todas as atrações que você vai acompanhar no fórum e, claro, aqui nesse podcast. Seja muito bem-vinda, Vivi. Obrigada, Renata. Boa tarde, pessoal. É bom, né? A gente sentar numa mesa para conversar, coisa linda. O que a gente vai ter lá? Um trabalho de muitos. Esses parceiros que estão sentados nessa mesa, Renata, representam aqui outros 18, além deles. É muito trabalho. O que vai ter no fórum? Acho bom trazer um caderno, sabe? Daqueles cadernos de Vivi, anotação. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje? Vamos lá, eu vou fazer aqui as honras da casa. Marcelo Vieira, Paula França, Gabriel Lima estão com a gente só para esse spoiler, pequeno spoiler. Eu falei pequeno spoiler, é isso. É isso aí, bem pequenininho assim. Do tipo, leve o seu caderninho, uma caneta para poder aprender, porque vai ser uma sala de aula. Cada um deles aqui representa uma unidade de negócios, digamos assim, de aprendizagem que vai estar embarcado dentro dessa edição do Fórum. Perfeito. Eu pensei da gente fracionar, Vivi, o conteúdo pelos dias, né? 25, 26 e 27. Vamos começar pelo primeiro dia. O que vai acontecer? Já soube que tem 3 masterclasses, mas queria que vocês me dessem agora esse overview. Tá, eu vou falar um pouquinho do porquê a Masterclass. E essa Masterclass, ela veio, Renata, porque nós temos uma demanda muito forte por conteúdos com maior densidade e não só palestras de 30 minutos, 40 minutos. Que as pessoas pudessem ter um processo de aprendizagem mais profunda numa determinada área de conhecimento. Então, eu vou passar, por exemplo, aqui para o Vieira, porque nesse dia 25 serão só 3 plenárias funcionando. A plenária de transformação digital, a plenária de tecnologia e a plenária de gestão e operação. Para falar da Masterclass de gestão e operação, que vai acontecer no dia 25, das 5 da tarde às 7 da noite, eu vou passar a palavra para os 2 conselheiros da plenária de gestão e operação, que é o Marcelo Vieira e a Paula França. Obrigado, Vivi. Paulinha, quer começar? Boa tarde, pode ir. Então vamos lá. Primeiro, prazer enorme estar aqui, essa mesa gostosa assim, né? Então, para a gente poder começar, Vivi, essa Masterclass, eu acho que ela foi desenhada já há bastante tempo, porque a gente vem falando muito do conteúdo e a gente queria, de fato, conseguir trazer para o público um aprofundamento dos conteúdos que nós vimos trazendo nos demais eventos. Então a gente vai trazer aqui um aprofundamento de um conteúdo que é sobre o Omnichannel. Então a gente vai, de fato, conseguir trazer toda a parte de gestão, desde do começo, como eu faço planejamento desse processo, como eu faço para olhar a logística, como eu faço para olhar a parte comercial e linkar isso tudo com a área de marketing. Ou seja, quando eu começo a fazer as campanhas, qual é o impacto que isso tem na minha área de operação? Então a gente vai trazer aqui 2 gênios dessas áreas para poder falar para a gente, né, Paulinha? Sim, acho isso importante, é um tema que a gente conversa muito, né? Eu, o Marcelo Vieira, o Ângelo Vicente, o Leandro Alves, que trabalhamos junto nessa plenária, que é como a gente consegue trazer esses 2 universos, que é o marketing e a parte de operação, muito junta, para que o negócio se concretize, né? E quem vai apresentar essa Masterclass é o Ângelo Vicente e o Narese e o Leonardo Narese, que são 2 experts, um em operações, o outro em marketing, e eles vão falar essa sinergia e a importância de trabalhar em conjunto uma área junto com a outra, pensando realmente no final, na venda, no cliente e na melhor entrega que o varejo pode fazer. E o bacana é que pela primeira vez, Vivi, a gente vai conseguir integrar inteligência artificial com operação
e com a área comercial. Então, consegui trazer esses 3 conteúdos integrados em uma só aula, um masterclass de 2 horas aí para o time poder sair de lá com a cabeça fervilhando com esses gênios. Eu falei que essa aula de Omnichannel é tudo aquilo que você quer saber. Por que não estava funcionando, o que faltou, entendeu? Assim, é por lá. O Gabriel que está aqui, Gabriel também, a gente conversa muito sobre essa coisa da experiência do cliente, sobre a necessidade da integração, sobre os perfis de liderança nas áreas, o quanto que isso é importante quando se pensa numa operação Omnichannel. E aí, Gabriel, dentro das nossas conversas ali, como é que você vê essa integração e a importância não só de pessoas, de processos, de tecnologia, quando se pensa Omnichannel? Olha, Vivi, eu acho que o fórum desse ano vai estar recheado aí de conteúdo que vai ser trabalhado para falar sobre os principais desafios que a gente enfrenta no dia a dia do e-commerce. E nesse primeiro dia, as masterclass que vão ter vão ajudar muito quem está com esses desafios no dia a dia da operação a entender um pouco mais como fazer para montar uma governança de time, entender a inter-relação entre as diversas áreas diferentes que a gente tem para poder operacionalizar um negócio cada dia mais complexo que a gente tem na realidade do comércio eletrônico, né? E eu acho que a gente tem muita coisa nova que está acontecendo, né? A gente está vendo aí inteligência artificial, a gente está vendo aí a própria mudança da tributação que está acontecendo, como que isso vai impactar o mercado que a gente vive. A gente tem também alguns outros movimentos acontecendo de não tributação até $50, que impactam também muito a forma e a dinâmica como o nosso mercado se comporta, né? Então, eu acho que todos esses temas aí são super relevantes e que vão ser abordados aí nas masterclass, e eu tenho certeza que isso daí vai ajudar muito a gente a fomentar e discutir cada vez mais o nosso mercado, né? Pensando, Vivi, eu tô aqui, leiga, Sim. ouvindo vocês 3, e aí voltei para a palavra bastidor. São muitos temas muito relevantes, mas como é que vocês escolheram a ordem? Eu queria entender um pouco como é que foi feito esse escopo, porque tudo é muito importante. Sim. Nós temos um histórico, Renata, da evolução da curadoria ao longo dos anos. E o tema, ele pode ser abordado com outros olhares, num nível mais avançado. Então, eu vou pegar, por exemplo, logística. Teve um ano que nós falamos de logística do ponto de vista financeiro, de conciliação de conta-frete, por exemplo, ou de conciliação das vendas, né, como é que isso estava acontecendo. Teve um ano que nós falamos de logística do ponto de vista da experiência do cliente, onde a logística ficou mais ágil, e a gente tem até uma pauta de last mile outra vez esse ano. Então, tem olhares diferentes. Quando eu olho aqui, por exemplo, para o Gabriel e eu falo do marketplace, nós estamos falando lá atrás, a gente falava de precificação dentro dos marketplaces, só que depois que a indústria também passou a vender direto dentro dos marketplaces, como é que ficou essa política comercial 1P e 3P? Então, isso é uma das pautas, né, que está dentro da plenária de marketplace e que é um outro olhar para se falar sobre precificação. É um desafio do ponto de vista para o Conselho de Conteúdo crescer esses assuntos, de maneira que eles fiquem atuais, como o Gabriel citou aqui no início, e que façam sentido a ponto de serem implementados dentro das operações neste momento, né? Se os líderes ali acharem que vale a pena. E o desafio do Conselho é propor falas e provocações de coisas que as pessoas nem sabiam que precisavam. Então, estas masterclass, por exemplo, do dia 25, tem uma de inteligência artificial, mas não genérico, de coisas que já estão acontecendo e como estão acontecendo. Vai ter um spoiler lá, quem for lá vai ver uma Vivi diferente. Mas se eu for olhar para Você não pode contar um pouquinho disso, não? Não posso, porque nem eu sei. Eu vou ter que estar lá para me poder ver. Mas uma coisa importante, Vivi, não vai ser gravado. Não vai ser gravado. Peraí, que esse é mais do que um detalhe. Vieira, isso é só no presencial. Só no presencial. Ninguém terá acesso a link nenhum. Nada. Nessa masterclass que a Vivi trouxe pra gente agora, nós teremos 3 grandes gênios. Eu costumo brincar que eu sou... Sabe aquele fã de carteirinha desses 3 caras? Cita, por favor. Rodrigo Nasser. Posso citar todos, Pode, Vivi? Rafael Nasser. Rafael Nasser e o Sebastian.
bairros. Então, você baixa um 2 mexicano... brasileiros e um mexicano. Um mexicano que está trazendo aqui... ele é a única empresa em parceria com o Meli, né? Fora do que o Meli tem hoje em parceria para falar de IA. E eles vão fazer uma série de surpresas para nós lá e realmente não estará sendo gravado. Então, quem vai estar lá vai participar. E quem não tiver, não vai conseguir ver isso depois. Então, a gente brincou. Bota o seu fonezinho... escuta lá, curte, porque de fato tá valendo a pena. E eles vão mexer muito com a gente. É isso. E essa vai ser a segunda plenária do dia, é isso? A segunda plenária no dia 25, a segunda Masterclass. A segunda Masterclass. Elas acontecem todas no mesmo horário, das 17 às 19 horas, Renata. Sim. E a terceira Masterclass é sobre o marketing do futuro. Nós estamos falando de um jeito diferente sobre CRM. E aí nós trouxemos 2 mentes bem provocadoras. Que não é aquele CRM, né, que a gente está pensando, que todo mundo diz que faz, mas não faz. E a gente, enquanto cliente, percebe isso, né, com a marca. Mas é bonito quando você olha no comercial e diz, tem, aí você pensa assim como cliente, não percebi nada disso ainda. Bom, um é um professor da Fundação Dom Cabral, que vai abrir essa pauta, e o outro também é uma mente muito revolucionária, é um daqueles seres que quando tem reunião, a gente tem dificuldade de acompanhar. É o professor Silvio Meira, ele vem de Recife, e ou seja, todas as masterclass é daquela para dar nó nos neurônios, fazer provocação do tipo, puxa, não pensei nisso, e sair com aquela coisa do tipo, mas por que eu não fiz essa conexão? Essa é a provocação desse primeiro dia, que nós teremos ao longo dessas 3 masterclass. Nenhuma delas será gravada, são momentos únicos, só quem estiver presente em cada plenária que vai ver o que vai estar lá. Se você me permitir, eu queria complementar. Bom, primeiro de tudo que o Silvio Meira Vivi sabe, acho que faz uns 15 anos que eu falo com ela pra gente poder tentar trazer ele. Mas assim, com relação a como que a gente pensa aí, né, o conteúdo que a gente vai trazer pro fórum, né? Primeiro que a gente vive nesse universo, né? Então, a gente vê os desafios, a gente vê as oportunidades na pele, né? Então, todos os conselheiros são assim. E tem uma mensagem que eu acho super bacana do e-commerce Brasil, é que a gente sempre tem que procurar trazer pro palco uma pessoa que vai passar uma mensagem positiva, que vai passar uma mensagem que vai fazer com que a plateia, a audiência que esteja lá, se transforme de alguma maneira, né? Então, eu acho que quando a gente está montando o line-up, quando a gente está escolhendo quem que são as pessoas que a gente vai colocar na plateia para poder falar, a gente sempre tem isso em mente para poder levar alguma coisa que de fato faça a diferença, né? Acho que esse que é pelo menos tudo que a gente tem conversado ao longo dos anos, esse é sempre o desafio, né? Isso é bom que o Gabriel tá dizendo. Ai, desculpa. O que o Gabriel tá dizendo é que a curadoria tá tão boa que chega o ponto que o Marcelo Vieira fala assim, nessa hora eu vou faltar. Onde eu sou como eu já tenho vários que eu vou faltar em outro lugar, entendeu? Assim, esse da Masterclass eu tô querendo ser 2, entendeu? Pra mim poder estar em 2 lugares, eu entendeu? brinco, quero ver eu ter permissão de fugir do gestão, entendeu? A gente criou tanto, eu falei, mas eu queria estar também assistindo os outros. Mas uma coisa interessante, quando a gente fala de bastidor, vocês devem receber também, Gabriel, Paulinha, Vivi, dos nossos LinkedIns, o pessoal sempre pergunta, como é que vocês escolhem as pessoas que vão estar lá? E aí o pessoal sempre acha que a gente parte da pessoa pro assunto. E na bem da verdade, isso é o contrário. O que a gente faz normalmente, né? A gente faz um desenho prévio, quando a gente está montando as curadorias, com os assuntos que nós queremos ouvir. Então, quais são os assuntos que a gente precisa falar? E o que o pessoal disse na pesquisa do ano anterior, que gostariam de ter no palco no próximo ano, né? Assim, quando eu falo nós, né? Nós não só a curadoria, nós, esse ambiente do e-commerce, as pessoas que estão falando com a gente, o que a gente está ouvindo fora, a pesquisa que a gente tem. O que a gente vive, né, virando o nosso dia a dia, assim. Quais são as nossas dores? Quais são os temas que estão no nosso dia a dia que a gente precisa não fechar os olhos para? Porque o dia do varejo, ele é enorme. O dia a dia do e-commerce engole a gente. Mas tem temas que você fala, esse eu tenho que olhar com um pouquinho mais de atenção. Então, a gente pensou muito nesses temas, né, Marcelo, para poder construir as plenárias. Então, trazendo um bastidor, por exemplo, de gestão, quando a gente foi montar, o que a gente ouviu muito do time, né? A gente precisa falar de pessoas. Então, a gente está numa geração mudando agora, a gente precisa entender como é que essa geração está se comportando. Aquela geração que nós brincávamos, tem até um vídeo que acontece, que aparece muito na internet, enfim, nos nossos WhatsApps, de umas crianças de 10 anos dizendo como eles vão querer ser o consumidor do futuro. Aquilo foi gravado em 2005, ou seja, eles são os consumidores do futuro hoje. Então precisamos falar de pessoas.
A gente trouxe aqui gestão. A gente precisa falar de gestão efetivamente, né? A gente está falando aqui de resultado, querendo ou não. Empresas são fundadas para dar lucro nesse momento, né? A gente precisa falar de marketing. A gente precisa falar de SG. A gente precisa trazer todos esses cenários que a gente começa a viver no nosso dia a dia. A gente divide isso. Uma vez dividido, nós começamos a entender o que a gente quer falar de pessoas. Então a gente começa a entender, a gente precisa falar de geração, a gente precisa falar de como a gente está tratando essas pessoas hoje. Quando a gente vai falar de gestão, o que a gente quer saber sobre gestão? Então nós definimos os microtemas e depois disso definido, essa linha montada, a gente vai entender quem são as pessoas do mercado que se encaixam nessas falas que a gente precisa. Eu acho que não é diferente lá não, né? Não. É a mesma ideia. E sai uns quebra-pau também, né? Não é que todo mundo concorda com tudo, né? Então tem lá, mas sempre construtivo, né? Eu acho que isso que é... a defesa é boa. Eu acho que a né? construção E tem os temas, né, Gabriel? Gabriel, por exemplo, antes da curadoria lá do Marketplace, Paulo, desculpa, te interrompi, já passo. O Gabriel diz, Vivi, as pessoas não estão prestando atenção nesses pontos. Como é que a gente pode jogar luz nesses pontos que as pessoas não estão dando a devida atenção? Então, esse também é o ponto do conselho de provocar, chamar a atenção dentro de um processo de aprendizagem. Sim. O que as pessoas precisam ter em termos de oportunidade ou de algo que, se não for cuidado ou melhor gerenciado, pode se transformar num grande problema. E não à toa vocês aprofundam com mais de 40 minutos. Foi muito interessante isso, me tocou bem no início que você me disse que já são 2 horas de masterclass cada. E eu acho que também assim, e essas pessoas são curadas, né? Não é que todo mundo que a gente fala a gente traz pro palco. Tem algumas pessoas que também, assim, não fizeram sentido pro tema, né? Que nem o Vieira falou, e aí, pô, não encaixou. E a gente pode falar sobre esses nomes, Gabriel? A gente falou sobre o Meira. O Silvio Meira, que são as pessoas que a gente vai trazer. Nesse primeiro dia, a gente pode falar pelo menos alguns nomes? Podemos. Vamos dar os títulos dele aqui. O Vieira já citou aqui, que é o Rodrigo e o Rafael Nasser, são 2 irmãos. O Nasser é o líder de curadoria do auditório da plenária de tecnologia. Sim. É um dos motivos que se criou o conselho, foi ele. Sebastian. A origem é ele, né? E o Sebastian é o vice-presidente de tecnologia do Mercado Livre como um todo, que está fazendo parte, acompanhando o projeto de inteligência artificial para todas as áreas, então logística, pessoas, atendimento, sellers, dentro do Mercado Livre, de como é que isso está sendo utilizado. Se eu for lá para a gestão, a Paula aqui já citou o Ângelo Vicente, que acabou de fazer um mestrado de 14 meses no MIT, estudando ali só sobre Omnichannel, junto com o Leonardo Narese, que é um outro professor e mestre, Fundação Getúlio Vargas, ISPM, a própria Execom, e que é um dos maiores especialistas aí em dados das coisas. Isso me permite um ponto, Sim. E ele que está hoje na curadoria de um outro palco com a gente. Que é. Então é interessante que a gente conseguiu unir os 2 palcos, né? É verdade. O Narese faz parte do palco de marketing e para esta masterclass ele vai estar cedendo os saberes dele para a plenária de gestão. Então tem uma sinergia aqui entre as áreas e junto com o professor Silvio Meira a gente tem um professor da Fundação Dom Cabral que é o Pedro Ivo. Esses são os nomes do dia 25. Pois é, o panorama do dia 25 bateremos um bolão com 3 masterclasses sobre tecnologia, gestão e operações e transformação digital. Isso, a gente já olhando para o marketing, tá? A transformação do ponto de vista do marketing. Podemos migrar para o dia 26 ou ainda temos colocações para o dia 25? Porque só pelo dia 25, quem ainda não tinha resolvido já foi. Já foi. Já acabou de se inscrever nesse momento. Próximo dia 26. Não, super 26. Importante. Acho que quem for no dia 25 vai falar, nossa, já vi tudo, né? Dia 26 e 27, será que tem novidade? Tem muita novidade. Acho que todo o trabalho que a gente faz aí de curadoria, realmente falando de todos esses temas e até de entender onde ele se encaixa, né? Você estava perguntando sobre as plenárias. A gente, quando fala de gestão, a gente, por exemplo, traz tecnologia, porque tem uma gestão, você precisa fazer gestão sobre a tecnologia, né? E aí, quando a gente discute os temas, poxa, mas esse tema é mais interessante para o público que tem um olhar de gestão ou para um público que tem um olhar de tecnologia? Aí a gente vai atrás dos nossos amigos lá de tecnologia e fala, olha, esse tema, como que a gente encaixa melhor? Aí, então, também, além da gente ter
os conselheiros separados, a gente tem o conselho muito unido para entender. Esse assunto é muito relevante, não cabe aqui no meu palco, mas cabe no seu auditório. Então, a gente tem essa parceria realmente para que quem vá, depois do dia 25, no 26 e 27, que aí é um batidão, assim, é uma excursão, porque você chega cedo, você vai embora no final do dia. Eu indico a todos, vão de tênis, porque vai andar bastante, roupa leve, para poder aproveitar. Leva caderno, caneta para anotar. Então, podem esperar, sim, um mar de conteúdo, uma pós-graduação. Para as pessoas que eu conheço que vão, eu já falei, se prepara, é uma pós-graduação que você está indo de 2 dias. Tenta captar e entender quais são os mais assuntos que têm mais alinhamento com você, para que você possa entrar lá na plenária e acompanhar. Vou só bater de novo aqui, porque tem gente que entra no meio do podcast, tem gente que adianta, né, o podcast e não sabe do que a gente está falando. De novo, gente, é o Fórum E-Commerce Brasil 2023, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de julho, no Transamérica Expo Center. A gente vai começar a falar agora do dia 26, que é o segundo dia do evento. Pronto, eu vou começar ali com uma das plenárias, que é uma estreia nessa edição do Fórum, que é a plenária de Marketplace. Essa plenária, ela teve a liderança aí da curadoria do Gabriel Lima, aqui junto com o Jean e outros conselheiros que ali passaram, mas está à frente aqui. E aí, aproveitando o Gabriel ali, quando a gente trouxe essa plenária para dentro do fórum, isso era um evento à parte, que cresceu a ponto de ter uma plenária exclusiva ali dentro dessa edição do fórum. Esse ano, a gente trouxe, nós vamos começar o dia 26 com uma pesquisa inédita, que é um conteúdo que geralmente se compraria. Também não vai ser gravado. A gente vai falar aqui de momentos únicos, né? É outro daqueles momentos únicos, que é um dos institutos de inteligência que dentro do universo do e-commerce é muito respeitado, que é o pessoal da Insider. E ele vai trazer aí sobre tendências nos marketplaces, mas vai falar também sobre uma coisinha que está crescendo muito dentro do marketplace, que passa lá no marketing, que é o tal do Retail Media Ads. Retail Media Ads. Que é o seller comprando mídia dentro da Amazon, do Mercado Livre, da Americanas, do Carrefour, e não no Google necessariamente, né? Mas pode estar usando aí os dois aí para poder comprar. Depois nós temos dentro dessa plenária aí uma das mentes mais brilhantes e com falas muito sábias, que aí vai ser um prazer conversar, que é o João Apolinário, fundador da Polishop. Ele foi uma visão, né? O ano passado, né, Vieira, na plenária de gestão. E esse ano ele volta, que é uma daquelas mentes provocadoras. Ele tem licença poética. Sim. Sabe, gente que já chegou num patamar da vida, que tem licença poética? Apolinário é um deles. Ele vai estar na plenária de Marketplace para falar sobre... Vende lá, mas não esquece da sua loja. Resumindo, é basicamente isso que ele vai dizer, mas com muito mais profundidade, de uma maneira muito mais sábia do que eu e muito mais rica do que eu estou tendo a audácia aqui de tentar reduzir num tweet, digamos assim, a presença ali do que o Apolinário vai estar falando. O que mais tem lá, Gabriel? Gabriel fez essa parte toda aqui. Tá recheado de conteúdo. Pra mim, é uma plenária imperdível. Desculpem. Tá vendo? Eles fazem isso, tá? Gabriel, eles fazem isso, pra quem não sabe, tá? Rola aqui nos bastidores uma disputa entre as plenárias, entendeu? Então, assim, quem puxa mais público, sabe o nosso conteúdo aqui. Então tem isso aqui, mas normalmente gestão é melhor. Pode falar, Gabriel. Eu assino junto com o Marcelo. Bom, veremos. Bom, de qualquer maneira, a plenária foi pensada para poder trazer o que a gente está vendo de desafio e de oportunidade dentro do ecossistema de e-commerce, mais especificamente nos marketplaces, né? O e-commerce cresceu muito durante a pandemia, se consolidou, e os marketplaces cresceram numa razão ainda maior, ou seja, eles ganharam um espaço e uma relevância muito importante, né? Que nem a Vivi falou, a ponto da gente ter uma plenária no fórum, né? E a gente vai abordar
estudar diversos temas. Eu também compactuo aí que Retail Media é um dos pontos mais importantes e mais relevantes que a gente tem hoje dentro desse ambiente, por diversos fatores aí, desde da questão dos fins dos cookies, a proximidade que os varejos têm com o consumidor hoje, a melhora que os mecanismos de busca dentro dos marketplaces estão entregando resultados cada vez mais relevantes, mas independente disso, a gente tem diversos outros tópicos, né? Então a gente vai ter o papel do relacionamento do 1P com 3P, a gente vai falar também sobre a questão da operação, como que você faz para tá vendendo na tua loja e tá vendendo teus produtos dentro do marketplace. A gente vai ter discussão entre grandes marketplaces e grandes players mais pro final do dia aí, que depois a gente pode falar um pouco mais em detalhe também, para eles falarem qual que é a visão deles de negócio, qual que é a estratégia deles de negócio, né? Ou seja, é uma plenária bem abrangente aí que a gente vai conseguir tentar endereçar o máximo possível os temas que estão na cabeça de todo mundo. Vou fazer uma pergunta para vocês, de uma pessoa leiga e que pensa num pequeno empreendedor, tá bem começando, muito começando, e ele resolve ir ao evento, ele quer evoluir no negócio, evoluir como empreendedor. Ele vai conseguir absorver essa linguagem de uma maneira... Eu sei, é muita coisa. Por exemplo, a gente está falando de 1P para 3P. Isso vai ser explicado, né? Porque se a gente fala de masterclass, vocês estão entendendo a minha pergunta? Sim. É educativo nesse sentido? A gente tem uma preocupação durante os 2 dias, e a gente está falando do dia 26 e 27, que são Sim. os dias que cada... no nosso plenário, por exemplo, são 8 slots cada dia. A gente tem a preocupação, sim, realmente, o conteúdo, ele traz informações que são as discussões do momento do mercado, mas como um iniciante ou um pequeno, porque... Aí eu só queria que a gente corrigisse uma coisa. Corrigisse, claro, ou tentasse. claro. Sim. Às vezes a gente fala assim, é um pequeno. Mas, por exemplo, ele pode ser um grande empresário que nunca entrou no e-commerce. Então, ele é uma pessoa que ele tem uma rede de lojas. E a gente tem casos assim, Sim, né? sim, Então, sim. a gente tem pessoas que… eu tenho uma rede de lojas, eu tenho 15 supermercados no estado do Nordeste. Eu quero entrar pro digital. Eu sei tudo de supermercado, eu sei tudo da minha região, mas eu não sei nada. Então ele vai sim entrar. Esse também é um pequeno, E aí ele é o Exato. É isso, ele não é o pequeno, mas ele é o pequeno quando se fala de digitalização. Isso. Mas ele vai vir com o conhecimento que ele tem e aí ele vai o quê? Entender o que a gente está discutindo, que é as discussões, às vezes, de mudanças de inteligência artificial que estão sendo implantadas em algumas empresas. Falar, pera, não… Esse aqui é o meu objetivo, mas eu consigo trazer para o meu início. O que eu faço do começo? Então eu tenho que começar a ter uma área de CRM, por exemplo. Eu tenho que começar a ter um olhar para inteligência artificial, né? Então ele começa a pensar assim, qual é o primeiro degrau que eu preciso subir para chegar lá? Então ele sabe aonde tem que chegar. Eu acho que é importante sim. Então tem esse pequeno, tem realmente o pequeno que é microempreendedor, e aí ele também vai olhar. O nosso objetivo, né, Marcelo e Gabriel, Vivi, é que todo mundo seja acolhido e que as pessoas que estejam lá consigam entender, poxa, esse conteúdo ou esta realidade não é a minha, mas eu consigo trazer um pouco disso pra minha realidade de uma outra maneira. Essa realidade é a minha, eu posso também fazer o que ele está fazendo, que eu vou ganhar mais no mercado. Então, é uma maneira… Então, nossa curadoria não é só escolher o palestrante, porque às vezes elas… a gente escolheu o tema, né? Como o Marcelo falou, a gente escolhe a pessoa… E às vezes essa pessoa ela pode ser uma referência, mas ela tem que saber também contar esse conteúdo. Exato. Então a gente tem uma preocupação de como ele vai fazer, como é a interlocução dele. Porque também não adianta uma pessoa chegar lá e falar vários termos que ninguém vai entender. Exato. E falar, nossa, não entendi nada. Como ele interage, como ele constrói uma narrativa. Então a gente acompanha esse palestrante desde a discussão de qual tema ele vai falar, até a jornada de construção do material para dizer, nossa, tem uma linha de raciocínio, quem tá lá vai compreender dentro da sua realidade, né? Acho que é isso. Perfeito. Mas só para poder deixar um ponto, o conteúdo do e-commerce Brasil, ele nunca é iniciante, nunca foi. Ele é sempre intermediário para o avançado.
Sim. Então, não vai chegar lá e achar um conteúdo, por exemplo, que é e-commerce. Claro, Esse é um processo claro. de educação que a gente tem ali no portal, no workshop. O fórum, ele sobe tanto o nível do conteúdo, que é um desafio, às vezes, para os conselheiros. Entre as áreas, é comum, sei lá, o Vieira perguntar para o Nasser ou para o Vilela do tipo, o que é isso aqui que vocês estão colocando lá em tecnologia? Se é um desafio, imagina um desafio para vocês, conselheiros. Negócio, Renata, assim, e Vivi, se me permite. O grande conceito, a gente sempre fala o seguinte, o fórum, ele precisa ser um conteúdo rico e quase inspiracional. Eu preciso poder fazer com que aquele objetivo, que aquilo se torne um objetivo de fato daquela operação daquela empresa. A gente fala muito desse iniciante pequeno que é grande, né? Pega a indústria, por exemplo, entrando agora. Então a indústria, normalmente grandes empresas, começando a olhar para o e-commerce agora, tendo que contratar desde o início de como monta um site, o que é ads, como faz esse processo todo, que não é o que está no dia a dia deles. Então esse cara tá indo lá para participar, assim, de fato. E como a Vivi colocou, o que é legal do e-commerce Brasil, eu acho que isso é uma grande virtude que a gente consegue ter. Esse conteúdo inicial, ele está no nosso portal, ele está no site, então através das curadorias que a gente tem dos artigos, do material que está lá disponível. Então você consegue fazer um trabalho prévio para entender como é que eu estou chegando nesse ambiente, mais preparado, o que é essa base, e aí sim eu poder absorver um pouco mais disso. E o que é legal dessa montagem que a gente faz quando a gente olha a gestão, marketplace, a gente consegue olhar para esse cara, por exemplo, que está começando e tem uma loja própria muito pequena, mas ele quer olhar para o marketplace. Ele vai tá lá amparado por esse cenário. Então, quando a gente traz lá, o Gabriel vai falar um pouquinho depois pra gente do grande papo que vai ter todos os marketplaces lá, né, Gabriel? Que eu acho pra mim é o concurso. Esse aí vai ser um negócio bombástico. Esse é o concurso pra mim do palco de vocês lá. O Gabriel vai falar um pouquinho pra gente sobre isso depois. Mas quando a gente traz esse cenário, a gente começa de fato a mostrar pra esse público aonde ele pode vender, como ele pode chegar, aonde ele pode ir. Mas o principal ponto aqui é trazer para quem já está vendendo, trazer para quem já está andando, aonde esse cara pode chegar, como ele pode chegar, e de fato ele criar um objetivo maior dentro da operação dele. Mas agora eu fiquei curiosa, Gabriel, exatamente para que você fale um pouco sobre isso. Ele falou, depois o Gabriel vai falar sobre isso, e a gente fale agora! Esse vai ser super interessante. Eu vou falar, mas tem um negócio super bacana que no palco de marketplace a gente vai ter o Apolinário, que ele vai contar um pouco. Ele é um cara inspirador. Então, assim, se você não entende nada de e-commerce, só de você estar lá e você ver o cara falando, com certeza você vai sair de lá melhor. E aí, assim, depende do nível de maturidade, porque é inspiracional. No mesmo dia, a gente vai ter a palestra do Fábio da Café Pilão e do Gustavo da Mideia, que vão explorar temas relacionados à precificação, operação. Que assim, apesar deles serem grandes indústrias, né, o dia a dia do negócio deles não é muito diferente de uma empresa de qualquer porte. Empresas maiores, empresas menores vão poder beber daquele conteúdo também e ter insights ali, entender. A gente vai ter no mesmo dia também o Edu, que é o CMO da Mondial. A Mondial é uma marca que provavelmente todo mundo tem em casa. E o cara vai contar a história de como é que eles criaram, que é uma marca nacional, uma indústria brasileira, que assim, referência no nosso mercado e assim, às vezes você tá lá, tá começando o teu negócio, tá querendo entender como é que foi a trajetória desses caras, é extremamente interessante você ter esse tipo de acesso a essa informação. Então, independente do tamanho, eu acho que é o que a Vivi falou, né, assim, você não pode chegar, eu não sei o que é e-commerce, você chega lá, é mais complicado. Agora, obviamente que para um público que já tem um pouco de conhecimento, já tem um pouco, é extremamente enriquecedor, né, e vamos ter realmente um painel que vai ser extremamente interessante do ponto de vista de dinâmica de mercado, que a gente vai trazer alguns dos maiores players aí, colocar na mesa e vamos discutir aí qual que é o futuro do marketplace no Brasil, né? Você pode citar alguns nomes? Como que eles vão... a gente vai ter Carrefour, a gente vai ter... Americanas, a gente vai ter a Amazon, a gente vai ter Mercado Livre. Eu acho que assim, eu até falei que era bombástico por causa do ineditismo, né? Eu acho que nunca eu tinha ouvido falar desses caras todos sentarem numa mesma mesa para poder discutir esse tema. E isso não será gravado, Gabriel. Mas eu posso falar... porque né, quem não tem que assistir é muito complicado. A gente tem muito conteúdo gravado, mas alguns... Mas esse inédito que o Gabriel acaba de falar aqui faz muita diferça. A gente
lá acho pra que assistir. isso que é o valor do e-commerce Brasil, assim, até a capacidade de conseguir juntar concorrentes, players antagônicos para vir para o mercado e para poder trazer uma mensagem de evolução, de melhoria. Eu acho que se a gente tivesse mais disso, inclusive em outros setores da economia do Brasil, com certeza seria melhor. Verdade. E esse encontro aí é um daqueles que a gente fica no palco, né, Vieira? Agora a gente sai daqui, corre pro marketplace ou a gente continua aqui? A gente continua Quem fica aqui? E aí, só para lembrar, o slogan que você fez bem lembrar ali no início da conversa é uma grande experiência em evento. Esse é o tipo de conversa que a gente leva para poder entregar, que não é um slogan vazio. Ele é um slogan que tem um propósito, ele tem um objetivo e ele se cumpre ao longo do evento que a gente está entregando. Até porque a gente falou que no primeiro dia a pessoa já sairia resumo da ópera. Acontece que o Gabriel vem e conta um segundo dia bombástico, palavras dele, e que não só esse painel aqui, fora os outros, enfim, que a gente já estava falando sobre marketplace. Esse caminhamos acabamos o segundo dia? Ainda não, ainda tem mais coisa. Nesse tem muito mais coisa. Marketplace, por exemplo, no dia, ele citou os grandes aqui, mas nós temos uma estreia nessa plenária, que é uma mulher, que é a CEO do AliExpress aqui no Brasil. Vem aí uma carioca chamada Brisa Bueno, tá no spoiler do nome, e a Brisa vai falar ali sobre tendências e aprendizados, onde a evolução do comércio está se expandindo muito pela China, mais do que qualquer outro país aí do ponto de vista da inovação. O Gabriel já teve a oportunidade de ir lá e ver isso em loco. E a Brisa vem trazendo esse olhar e como é que as inovações que estão rolando no e-commerce chinês, como é que isso reverbera dentro do AliExpress como Olhar Brasil. Então, esse aí é um conteúdo aí do dia 26. E gestão do dia 26, E ainda hein? tem, nós esquecemos da Nivea também. Da Nivea, o Gabriel, do também. Marketplace, que é aquela latinha azul que faz parte de gerações de família, da avó, da mãe, da filha, agora da minha sobrinha, entendeu? E o assim, querido das Guilherme coisas. vai estar falando e o com a Guilherme gente vai lá. estar falando lá também junto com a gente, tá? Como é que a gente respira no dia 26, hein, pessoal? Olha, Vai lá, Vieira, fala de gestão. Vamos falar um pouquinho de gestão. Então, Vivi, para começar a gestão, a gente montou, como estávamos comentando antes, esse line-up muito olhando para essas dores que nós vimos no mercado nesse último ano entre os dois eventos, né? Então, a gente começa trazendo um pouquinho, Vivi e Renata, falando de pessoas. Então, a gente começa falando de pessoas, trazendo esse cenário dessa geração. Então vai vir uma pesquisa bacana, pode falar já que é inédita? Pode. Uma pesquisa inédita aqui pra gente, onde a gente vai explorar um pouco dessa geração Z, como essa geração Z está se comportando. Marta, eu gostaria que você falasse. A gente tem um desejo, a gente tem sonhos na curadoria. Mais do que isso, a gente tem sonhos. A gente tem sonhos. A professora Marta Gabriel é um fenômeno, né, de saberes. É uma referência não só aqui para o Brasil, mas fora. Uma das mulheres mais sábias que a gente tem aí do ponto de vista de marketing, de tecnologia, comportamento. É uma futuróloga, mas com os pés no chão, sabe? Uma mente brilhante. E ela faz a estreia, a nossa keynote ali de abertura, no dia 26, no Auditório de Gestão. Então, é a primeira vez que o público nosso e-commerce Brasil vai ter a oportunidade que outras pessoas aí de vários eventos nacionais e internacionais já tiveram de aprender com a professora Marta Gabriel. Então, depois da Marta, a gente veio com o Felipe, nessa pesquisa inédita. Então, o Felipe vai trazer pra gente aí uma pesquisa muito bacana, falando o que mudou na vida desses jovens, né? Com essa entrada no consumo e o que está acontecendo agora, com essa incerteza que a gente tem de mercado. Então, ele vai trazer um pouco disso, muito bacana. E a gente migra, depois de falar um pouquinho dessa geração, para o futuro do trabalho. E aí, no futuro do trabalho, trazendo um pouquinho aí o Marcos Tadeu falando de B2B da Nestlé. Verdade. Trazendo pra gente aí inteligência de rotas. Então, todo esse trabalho que está sendo feito hoje, excelente trabalho pela Nestlé. Então, ele vai explorar um pouco disso com a gente. E depois a gente vem com uma CIO, Vivi. Mais uma mulher no nosso palco. Essa é uma conquista, tá? Toda a curadoria, o conselho se desafia em encontrar dentro das redes de varejo nacional ou regional, das indústrias, mulheres que estejam à frente das áreas da operação do e-commerce.
é um desafio. Então, nessa edição, é a primeira vez em 14 anos da história que nós temos o maior número. Talvez na hora que olhar a curadoria, que você olhar o site, vai ficar parecendo que não é bem assim. Mas é um desafio, e aqui fica um convite da curadoria aqui. Olhe o seu LinkedIn e veja quantas mulheres, gerentes e diretoras de finanças, logística, tecnologia, marketing, tem dentro das operações online, dentro da sua rede. Me conta depois no inbox ali do LinkedIn. É um desafio e uma provocação. Sim. Então, ter a Cláudia, né, que está numa frente, numa área de inovação, de uma rede de pet shop, que é uma inspiração para muitos, é extraordinário. E ela vai estar no palco ali falando sobre inteligência artificial, né, e como é que isso está sendo aplicado para poder vender coisas para os serzinhos encantadores que tem dentro de milhares de casas do Brasil afora. Marcelo, para a gente se encaminhar aí para o final do dia 26, me dá mais um nome. Mais um nome? A gente tem... poderia citar o João Branco, que ele vem esse ano não falando de marketing, mas ele vem falando de gente. Como é que eu posso valorizar as pessoas que estão na minha operação? Como é que eu posso valorizar esse meu negócio e trazer uma cara, personificar esse processo todo? Então vai ter mais uma palestra imperdível do João com a gente esse ano. Que ótimo. Poxa vida, agora a gente precisa falar de 2 plenárias aqui. Alô, conselheiros, espero não falar coisa errada aqui, né? Assim, a responsabilidade ficou grande. Que é a plenária de marketing e a plenária de tecnologia no dia 26. Eu vou tentar fazer uma navegação. Nós vamos começar com uma estreia nos palcos brasileiros de uma empresa que faz parte, de muitas maneiras, com alguns itens na casa dos brasileiros, que vem de um país que tem uma dimensão geográfica menor do que muito estado brasileiro, mas se espalha pelo mundo tecnologia e inovação. Estou falando da Samsung e o país é a Coreia do Sul. Então a gente começa a plenária de marketing com a Samsung, depois nós vamos para aquela que é a maior rede de varejo no Brasil, que é o Grupo Boticário, e aí eles vão falar ali, o Luiz vai falar um pouco sobre o design inclusivo, de como é que o Grupo Boticário, aí é Boticário, quem disse Berenice, Eudora, né, e outras marcas. Depois a gente traz um setor pesado, mas que é muito expressivo na economia brasileira, que é a parte de construção civil, e vem com uma inteligência de dados. Eu estou falando da Deca Portinari. O André Vilamar vai ser brilhante, é daqueles que se piscar, já foi. É um momento único. Depois a gente tem o retorno de um que a gente carinhosamente fala que faz parte da família E-Commerce Brasil, é um palestrante residente. Ele vem ao fórum desde 2017, eu estou falando do Anthony Long, ele vem da Suíça e ele sempre traz um tema que provoca. E dessa vez ele vai falar sobre CX. E aí depois a gente tem um papo sobre Web3 e vem aí uma conversa que eu ainda nem sei o que eu vou falar com ela, Renata. Não sei. Temos poucos dias para pensar, mas me conta. Temos poucos dias. Nessa conversa, eu convidei a Paula. A Paula vai sair lá de gestão e vai vir para a plenária. Sai correndo. De marketing. Porque nós vamos bater um papo com a senhora, que eu falo que, na minha concepção, em termos de empreendedorismo feminino, de construção, ela é uma referência e é um exemplo, que é talvez a nossa maior referência. Que é a nossa Luísa Helena Trajano. O que eu vou perguntar para ela, não faço ideia. Olha, quando a gente acabar os nossos podcasts, a gente não sabe o que a gente vai conversar com ela, mas nós vamos conversar com ela. Depois disso, nós temos uma pauta do TikTok, trazendo aí as inovações do marketing. Depois nós temos um brasileiro brilhante, que sim, esta pessoa, de fato, faz parte do processo de digitalização e inclusão dos negócios brasileiros na venda online. Eu estou falando de um carioca que é um dos seres com uma consistência acadêmica forte, formado em Stanford, e que criou, junto com um argentino, há mais de 20 anos, Gabriel, me ajuda aí. 20 anos. Sim. Mais de 20 anos. 1999, né? 99, um negócio assim.
o Mercado Livre. Eu estou falando de um brasileiro chamado Stélio Toda, que também faz parte da criação do E-Commerce Brasil. Então, esse é uma das pessoas que ele fomentou e incentivou a digitalização do varejo, dos negócios, independente do porte. Eu conheci o Mercado Livre numa cidade chamada Quixadá, no Ceará. Eu vou ter que contar essa história no palco. Só vai estar lá quem vai ver. No dia 26, a gente encerra cuidando das pessoas, dizendo qual é a vida que vale a pena. E aí eu estou falando do professor Clóvis de Barros. O que nós vamos conversar com ele? Também não sei. Olha, eu tenho uma proposta. Deixa ele falar. É mais ou menos isso. O senhor vai falando aí que a gente escuta. E aí eu vou lá para a plenária de tecnologia. Nesse dia de tecnologia é daqueles que vai ter uma sequência aí, falando sobre inteligência artificial, mas vai trazer um crescer. Porque, por exemplo, essa plenária de tecnologia, ela vem falando sobre Open Finance desde 2017. Ninguém nem sabia o que era Pix. Tinha coisas acontecendo dentro dessa plenária que apontava que iria mudar os processos e a relação dos meios de pagamento. Então, essa é uma daquelas plenárias que eu entro às vezes e eu digo, é bom ficar aqui para saber o que vem amanhã? Mas esse amanhã não vai demorar muito, não. Esse amanhã ele está chegando mais rápido. Então, no dia 26, a gente começa essa plenária com o Zeca, é o Laerte, ele vem aí, é o Zeca Food. Ele vem falando aí sobre a aplicação de inteligência artificial. Depois vem um daqueles brasileiros que dá quentinho no coração, que está lá fora e construindo uma história dentro dessa área de tecnologia. Eu estou falando do Jomar, da NVIDIA, que é uma referência aí. Depois a gente tem um palestrante que retorna e cada vez que ele vem, o Mário, que ele é o chefe de arquitetura do Elo7, que é um marketplace de produtos personalizados e feito à mão. Aí tem uma volta de um outro pernambucano que lá em 2018 tumultuou o fórum, porque ele fala sobre cibersegurança e ele abriu alguns sites de algumas lojas e disse, vocês estão prestando atenção que tem umas portas abertas por aqui? E aí ele vem fazendo essa pauta ali de cibersegurança. Depois nós temos uma mulher que é uma deusa. A hora que eu li, tem várias deusas nessa Pois é, eu ia te falar, aqui. mais uma. Essa pessoa, quando eu li a biografia dela, eu disse, gente, essa mulher dormiu? Né? Passeou, viajou. Ela tem mais de 20 anos de experiência dentro do Bacen, tem uma formação extraordinária e é chefe da divisão de Departamento de Regulamentação Financeira do Banco Central do Brasil. Senhora Janaína, ela vai falar sobre o que vai mudar nas regras do Bacen do ponto de vista do Open Finance. Não percam. Depois vem o CEO, que é o Fernando Fortes, ele vem aí da FEC. Depois a gente tem a Hering, que é uma marca brasileira, tem mais de 150 anos, se eu não me engano, que está espalhado com loja aí. E vai contar ali como é que eles moveram 1 tonelada, digamos assim, de dados em questão de horas e como é que se pensa processos e arquitetura para que isso aconteça. E esse dia tem TikTok também, mas tem uma figurinha que também é recorrente, que cada vez que sobe no palco, ele sempre traz um viés da provocação. Até porque, né? Ele tem uma mentoria do professor Silvio Meira, não ia poder ser diferente, então eu estou falando do André Fatala, do Magalu. Ele encerra a plenária de tecnologia. Não, que você tem que dividir, né? Você tem que falar assim, gente, eu quero um avatar. Cadê então. a inteligência artificial já criando nossos avatares para estar em todas as plenárias ao mesmo tempo? Porque eu fico já marcando assim, queria assistir todas. Isso, quero ver aquilo. Aqui em Transformação Digital, eu vou até pedir a contribuição de todos os outros, porque tem temas que o Gabriel, a Paula e o Vieira estudam e fazem parte junto aos respectivos clientes ou nas respectivas operações. Então, lá em Transformação Digital, no dia 26, a gente começa falando de B2B, que é um segmento forte, que a gente sabe que tem um volume de vendas muito mais expressivo do que a gente é mensurado, mas que também tem grandes desafios e oportunidades quando se pensa em digitalizar esse negócio. E aí a gente abre com
a Ambev, trazendo ali o B2B deles, que é o BIS. E depois a gente vai para um setor que sempre usou tecnologia. E aqui eu queria até um comentário dos demais, que é o agro. O agronegócio no Brasil é uma referência. O agro é pop, o agro é tech, desde a sua origem ali de plantar, de colher. Mas quando eu penso em digitalizar a venda, e aí vem uma gigante do agronegócio, do ponto de vista de máquina e da construção civil também, que é a New Holland. Como é que você compra aquelas colheitadeiras que a gente vê no Globo Rural? É que você compra a peça daquele negócio, né, Vieira? A gente fala muito digitalização, de tecnologia. A gente vê o agro já há 10, 15 anos usando isso para plantar. A gente vê o agro usando drone, o drone que a gente quer usar para fazer entrega lá. Há quanto tempo a gente tenta, né? O agro usa isso para fazer hoje, colocar adubos, enfim, na lavoura. Então eles estão muito avançados quando a gente fala disso. E a gente costuma dizer o seguinte, o agro ele tem um GMV global dentro do cenário muito alto e ele demorou, acho que, para migrar para essa linha. Então você imagina que uma colheitadeira hoje custa muitas e muitas Ferraris, né? E esses caras hoje estão vindo. Nós já estamos trazendo, acho que é o terceiro ano, né, Vivi, que a gente traz agro para dentro das nossas apresentações, dos nossos palcos. Começou pequenininho, com uma primeira empresa que veio dizendo, não, a gente está começando a fazer e hoje a gente está conseguindo trazer uma das gigantes e já muito grande. Então vai ser bem legal, bem interessante. Eu acho que só resumindo transformação digital, o que a gente pensa assim é trazer empresas que todo mundo conhece. Então esse ano tem Balduco, tem Avon, tem Positivo, Karsten, Positivo, marcas que a gente conhece e como eles estão entrando no digital. Então aí, né, para quem também tem uma marca forte no off, poxa, vem aqui porque a transformação digital vai abordar vários temas de empresas consolidadas, sólidas, mas como elas estão entrando no digital, né? Como que a Avon, com as suas revendedoras, entra para o digital. Então, acho que isso é o mais interessante dessa plenária, é o assunto que está mais em voga ali, que é como trazer o seu negócio do agro, a beleza, ao cosmético, a tudo para dentro do digital. Então, esse é o mote dessa plenária. É isso aí. No dia 26, lá em Transformação Digital, a gente encerra essa plenária de uma maneira muito grandiosa, com uma brasileira muito genial, que é a Simone Sancho. Ela criou aí um marketplace, sabe aquelas influências que a gente segue, que virou um produto? Sim. E que vende? Ela tem um marketplace de DNVBs, que é o que a gente chama. Que é uma marca que nasceu no digital, vende no digital e depois pode até ter uma loja física. Então vem a Simone Sancho e ela vai trazer uma pessoa que é bem conhecida no final para ela bater um papo, porque ele fez parte aí de um negocinho pequenininho chamado Malhação na Rede Globo, mas hoje ele tem uma DNVB. Então ele vai contar ali. Quem é esse? Esse é o Sérgio Maroni. Ele hoje tem uma marca, que é a Tucana, que está dentro do marketplace que a Simone criou. Então ele encerra ali Transformação Digital no dia 26. A gente está tendo o privilégio de ter essa conversa inédita, que ela só acontece nas reuniões do Conselho de Conteúdo. E a gente está trazendo para essa mesa e trazendo para esta roda de prosa que a gente gosta, as pessoas que constroem, feito à mão, pensando, estudando, elaborando, conversando com centenas de pessoas, é a curadoria do Fórum. E eu trouxe para essa mesa, para essa conversa, não poderia faltar, ele que é o líder aí da plenária de gestão, junto com a Paula, com o Vieira, com o Leandro. Eu estou falando do Ângelo Vicente. Ângelo, seja bem-vindo. Que saudade de você. Obrigado, Vivi. Que honra poder fazer parte desse momento. A saudade, pessoal, é porque eu não vejo o Ângelo presencialmente há 14 meses. O encontro vai ser antes do fórum, mas vai ser no fórum também. Ângelo, vamos contar para as pessoas o que a gente vai embarcar nessa Masterclass que vai acontecer no dia 25, na plenária de gestão e operação. O que vai ter lá, Ângelo, nessa Masterclass? Tá, vamos lá, Vivi. Eu acho que durante esses últimos 14 meses, eu fiquei fora do Brasil. Eu acabei de chegar no Brasil fazem 2 dias. Tive bastante contato com o Léo Naresi. E durante esse período eu fiquei estudando Omnichannel no MIT. E eu tive a oportunidade de vivenciar, talvez um dos setores que lideram em número de aquisições e volume de pedidos e peças no Dropsize,
talvez não no valor, porque é um ticket médio mais baixo, mas o setor de moda, ele é o setor que sempre foi líder, e ele é o setor que sempre iniciou o e-commerce com menos fricção, por uma série de razões, né? É mais fácil comprar, a gente começou com uma jornada de devolução, e todo esse conceito da omnicanalidade, ele envolve uma série de diferentes jornadas, né? Durante esse período que eu passei fora, eu tive a oportunidade de conviver e testar todos esses modelos. Então, quando a gente fala de omnichannel, que são vários tipos de canal conectando com um único consumidor e uma única marca, a gente tem várias jornadas. Então, eu vou dar um exemplo de uma jornada para você, que ela está sempre amarrando o ciclo do pedido num desafio entre marketing e operações, que é o que a gente vai discutir lá, eu e o Léo Naresi, no dia 25. Se a gente pensar, por exemplo, que você compra online e que você busca na loja, você eventualmente quer testar um produto, ver se tem um caimento legal, se combina a hora que você olha no espelho, aquela experiência que a gente chama de high touch para você confirmar aquelas validações digitais que você tem, que você comprou na hora que você experimenta o item, né? Então essa é uma primeira jornada. Você tem uma segunda jornada que ganha muito peso nos Estados Unidos, que é um curbside pickup, e que aqui no Brasil começou a funcionar ainda de uma forma embrionária, mas você, ao invés de ir a um shopping e parar o carro no estacionamento, pagar um valet, ou pagar o custo do estacionamento, que você tem um período de duração que você pode ficar para validar o seu ticket, você vai numa vaga e você agenda um pick-up que alguém vai te levar o produto daquela marca do shopping até o seu carro. Né, que tem um curbside que funciona maravilhosamente como uma jornada de conveniência nos Estados Unidos com várias marcas, Walmart, Apple, grandes marcas como Zara, muitos deles fazem esse tipo de jornada dependendo de onde a loja está localizada. Um outro tipo de jornada de omnichannel que envolve uma dor gigante do setor é a reversa. Né? E quando eu estou falando de reversa, o fato de você comprar e poder devolver, e a política hoje, a grande maioria das pessoas que compram online, elas querem testar, elas querem se adaptar e elas consideram no momento da compra se tem uma política de flexibilidade de devolução. E essa política de flexibilidade de devolução, ela gera uma conexão gigante com o omnichannel, porque a pessoa precisa ir na loja ou precisa encontrar um ponto de retorno dessa mercadoria através de um parceiro ou solicitar uma coleta em casa, e isso virou um roteiro de jornada que também é diferente. Eu explorei 3 aqui, mas existem várias, que o que a gente vai falar nessa Masterclass é como é que eu conecto desde o momento que eu adquiri o lead, que eu adquiri o cliente, que eu trabalhei a intenção dele de compra com aquele conteúdo, seja em qual for o setor, e que ele resolveu comprar um produto, né? Toda essa jornada de intenção que eu pesquiso, eu comparo o preço, eu gero uma intenção de compra, eu faço um comparativo em qual marketplace, numa loja, num buscador, num e-mail marketing, num cupom, numa promoção. Tudo que eu resolvo antes de comprar o item, eu estou numa jornada de interesse e aquisição. Depois que eu cliquei em comprar e que eu deixo de ter esse comportamento do cluster de marketing, eu passo a ter o comportamento operacional. Porque eu já cliquei em comprar, esse pedido ele precisa ser processado dentro de um centro de distribuição, ele precisa ser feito picking, achar onde está esse item no meio de vários outros tipos de produto, eu preciso embalar e garantir que essa experiência do cliente no unboxing, ela vai completar a jornada do cliente com satisfação, e eu preciso entregar no prazo que foi combinado com o cliente, que eu acordei lá no momento da aquisição da jornada. E é essa integração entre esses 2 clusters que eu divido aqui dentro da jornada digital completa, que envolve marketing e operação logística, ela acontece de forma intensificada e impulsionada no omnichannel. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que você resolve praticar qualquer jornada de omnichannel, que eu comentei com vocês, tem o BOPS, que é o Buy Online, Pick Up in Store, que você compra no e-commerce e busca na loja, tem a parte de reversa, tem a parte da prateleira infinita, que você vai numa determinada loja com um item de tamanho e ele não tem disponível, mas ele manda entregar na sua casa. Nós vamos combinar essa jornada entre marketing e operações para entregar valor para o cliente usando tecnologia. E aí, quando a gente fala de tecnologia hoje, para que isso seja escalável, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial. Então esse é o conglomerado da Masterclass que a gente vai trazer, entregando valor nessa combinação entre marketing e operações, centrando a jornada omnichannel
com uma pitada de tecnologia. Fantástico, Ângelo, fantástico. Até eu quero assistir. Já falei que eu quero ser 2, Ângelo, que eu vou ter que estar numa outra plenária para poder estar nesse lugar. Ô, Ângelo, ao longo dos dias 26 e 27, vocês também subiram a régua do ponto de vista de temas que serão abordados, como esses temas serão abordados, o que as pessoas vão encontrar nos dias 26 e 27 dentro da plenária de gestão e operação na sua visão? O que as pessoas não podem perder? Nós estamos falando de pesquisas e tendências com o Felipe, que vai trazer sempre uma visão de dados para a gente se integrar dentro do que está acontecendo macroeconomicamente no setor de e-commerce no Brasil, que mostra, nós somos a 5ª maior economia digital hoje e com um dos maiores números de usuários, né, do planeta com acesso à internet. Isso está migrando não só para as zonas urbanas, mas para o campo. E aí, a hora que a gente começa a crescer, todas as empresas que hoje estão fazendo parte desse cenário de mudança do varejo físico para o varejo online, a gente vai explorar e entender essa parte de dados. A gente tem, numa ótica de pessoas e marketing e jornada e fortalecimento de marca, uma visão completamente diferenciada do João Branco, que foi do McDonald's durante muito tempo. A gente vai trazer uma visão de fora, que para mim é uma tendência natural. A gente substituir a aquisição do cliente hoje de canais como Google, como Yahoo, como navegadores e buscadores pela rede social. E a gente traz o Ben Shields, que desenvolveu toda essa estratégia de canais na ESPN lá nos Estados Unidos para contar para a gente como é que ele criou a aquisição de clientes para todos os produtos de streaming, usando Facebook, Instagram, LinkedIn, entre outras estratégias de rede. Tem várias outras redes que a gente não trabalha no Brasil que estão ganhando bastante força e peso, TikTok acelerando uma demanda aí de várias indústrias. Então eu acho que esses são grandes slots que a gente vai ter. Nós temos marcas como uma Leves, que vai tratar o quesito de sustentabilidade, focado, integrado numa jornada de omnicanalidade, usando tanto o B2B conectado com o B2C, mas usando o cliente central como um fator de ser atendido pela marca por qualquer canal digital que ele acessar. A gente tem vários outros grandes slots, Vivi. A gente tem Grupo Erval para falar um pouquinho de Apple e como é que eles estão fazendo a revenda, o processo de internacionalização e entre outros negócios que eles vão explorar com a gente. Esses são alguns dos pitacos que eu dou aí dos slots que estão por vir. Ou seja, venha para o fórum, traga gente da sua equipe que é de gestão e de operação, porque, como eu disse há pouco, é um evento para não se vir sozinho, né, Ângelo? Porque chegou nessa plenária, você vai passar 2 dias ali com um caderninho, né, anotando. Ângelo, obrigado, querido, aqui por trazer esse line-up riquíssimo, né, que você aí junto com a Paula, o Leandro e o Vieira lideraram para construir e que vão apresentar, né, são mestres de cerimônia ali ao longo dos dias 25, 26 e 27. A gente se encontra lá, Ângelo. Muito obrigada, querido. Combinado, Vivi. Obrigado pela oportunidade. A gente se vê lá, pessoal. É isso, até pessoal. Mais. Beijo, Ângelo. Tchau. Um beijo, Vivi. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vou voltar aqui para o assunto aqui que estava da mesa, passando aqui para a Renata, para a gente dar sequência no que estava sendo dito. Mas aí a gente chega, enfim, para o último dia, exausto, porém com cafeína na veia. E a gente começa como? Vamos começar lá com transformação digital? Lá em transformação digital, nós vamos começar essa plenária com um nome que faz parte do imaginário de muito brasileiro em termos de referência à qualidade, medicina de ponta, tecnologia, e que é uma referência não só aqui para o Brasil, eu diria para a América Latina, que é o Hospital Einstein. Uhum. Mas vem um braço do Hospital Einstein, que é o do ensino Einstein, que é o ensino médio, o ensino de graduação, o ensino de pós-graduação e da Academia Einstein, que é com acesso gratuito para enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, onde os profissionais desse hospital geram conteúdo com acesso gratuito para milhares de profissionais de saúde em todos os municípios brasileiros. É uma democratização da excelência de saberes do Einstein em formatos de podcast, vídeo, artigos, pesquisas, para todo profissional de saúde. Então, a gente abre a plenária de transformação digital com o ensino Einstein. Depois a gente tem uma rede do Ceará, porque
Essa é a boniteza do varejo brasileiro. A gente tem marcas regionais muito fortes, tradicionais, e que muitas vezes se perguntam de como é que eu sobrevivo quando os gigantes, por exemplo, que o Gabriel citou lá do dia 26, é uma referência no digital. Então vem a iByte, que é uma rede do Ceará. Depois a gente passa por uma indústria que às vezes a gente esquece. E que é a indústria da acessibilidade. Como é que eu digitalizo vendas de automação e personalização para um carro, para dar autonomia para aqueles que precisam? Como é que eu permito e adequo uma cadeira de rodas, por exemplo, para que esteja disponível online? Como é que eu apresento isso? Eu falei com ela que ela não tem televendas, porque eu não sabia, mas cada cadeira é uma cadeira. Porque cada pessoa que senta nela vai ter uma particularidade. Sim. Quando do olhar simplista vai dizer a pessoa só não anda. Mas talvez ela tenha outras necessidades que não é só a falta de movimento nas pernas. Que outros cuidados essa pessoa precisa ter ou de que maneira as habilidades que ela tem podem ser potencializadas com o apoio de uma cadeira. Então a Mônica vai falar sobre isso. Depois a gente tem o Geraldo Maia, que vai trazer um negócio, Vieira, sensacional, que a gente está falando do agro, mas aí ele vai falar de fazendas verticais. Ele produz alface, morango, rúcula, que a gente já está comprando em alguns supermercados aqui da São Paulo e Grande São Paulo, que é o pessoal da Pink Farms, que vai falar sobre essa produção. E aí a gente vem com beleza, a gente vem com uma coisa que o dígito achou que não chegaria lá. Ou talvez fosse inimigo o digital. Mas, na verdade, o digital é e sempre foi uma grande ponte. Eu estou falando, nós vamos encerrar a plenária de transformação digital com uma palestra que envolve 2 diretores de 2 redes de shopping de porte nacional, que é a Aliança Sonai e a BR Malls. Então a gente vai falar da digitalização e da transformação digital que está acontecendo dentro dos shopping centers. Esses 2 aí também nunca vi sentados no mesmo palco, viu? É verdade, não é? Não tem, né, Gabriel? Não tem. É outro daqueles momentos assim... Únicos. Você criou um quadro, né? Momentos Únicos. Você reparou? Únicos, é verdade. Você criou um quadro aqui no podcast Momentos Únicos. Então, quando é que você pensa que tem 2 redes de shopping que vão sentar juntos e falar de transformação digital usando o e-commerce? Tá, então a gente fechou a plenária Transformação Digital do dia 27, terceiro dia. Isso aí. Vamos para Marketplace com o Gabriel? Vamos. Legal. Obrigado, Vivi. Eu acho assim, se no dia 26 não ia ter mais cadeira sobrando, no dia 27 não sei o que vai acontecer, né? Porque vai estar uma plenária excelente. Eu acho que a gente tem 2 grandes temas que a gente vai abordar no dia 27, que são super ricos, que a gente vai olhar um pouco sobre marketplaces de nichos, né? Então, a gente vai ter aí RD, a gente vai ter a Farfetch, a gente vai ter Netshoes, Atini. Então, a gente vai ter um olhar aí, não só de como que os grandes marketplaces estão navegando nessa realidade digital que a gente tem, como também players que atuam em verticais, né? Que tem outra dinâmica, outro tamanho, outro posicionamento de marca, né? E acho que um outro tema super relevante que a gente vai trazer aí também, e aí a gente vai ter um parâmetro, né? Uma perspectiva bem diferente é marketplaces internacionais, né? Então, a gente vai ter uma convidada super especial, que é a Jennifer, que é CEO e fundadora da Maú, que é do Quênia, e ela montou um marketplace que vende produtos artesanais africanos para o mundo inteiro. Uma realidade bastante distinta da nossa realidade e oferecendo os produtos globalmente, né? Então, eu acho que é um caso bem interessante para poder entender como é que é o funcionamento, a gente poder se inspirar também. A gente vai ter Coppel, que é uma rede do México de varejo, que é um dos grandes players daquele país e que vai falar aqui também. A gente vai ter
os varejistas de moda aí, né, que se tornaram marketplace, né, então o C&A vai tá lá junto com a gente. E acho que esses são duas grandes visões aí que a gente trouxe e acho que vai ajudar muito a compreender um pouco mais aí desse negócio. Gestão, o que vai ter lá? Nossa, gestão a gente vem com vários outros temas também. A gente fala um pouco de fusão e aquisição, que faz parte também, né, de gestão. A gente vai falar de empreendedorismo também e sustentabilidade. A gente traz um nome aí super importante, que é o Celso Ataíde, da CUFA, para falar um pouco do Favela Log. E aí como que realmente o e-commerce chega nas comunidades, né, como esse e-commerce os produtos conseguem chegar aí em todas as pessoas. A gente traz um player aí que todo brasileiro conhece, que se já comprou ou não sei, mas que todo mundo conhece, que é a Shein. E vamos entrevistar aí o CEO muito para entender qual é o futuro deles no Brasil, o que eles estão esperando do Brasil, né? Tem notícias que eles vão começar a produzir no Brasil, a trazer players nacionais para vender. Então, o que eles estão imaginando? Qual é a perspectiva deles para dentro do nosso país? Então, a gente tem aí muitos temas, né, Marcelo, interessantes também no gestão. Eu acho legal citar, Paulinha, que a gente fecha o dia 27 com uma palestra muito bacana do Ben. Então, o Ben é um professor do MIT. Verdade. E ele vem falar pra gente, ele é um professor sênior do MIT, ele vem falar pra gente aqui um pouquinho de como é que tá essa relação com as mídias sociais. Como a gente está se comportando com isso, qual é o futuro dessa relação com as mídias sociais e como a gente vincula isso ao nosso negócio. Então vai ser uma palestra inédita também pra gente aqui, é um convite inédito e a gente é muito feliz por ele ter aceito, né, Vivi? Sim. E ele traz pra gente aqui uma visão um pouco diferente do que a gente tá vendo aqui no Brasil. Então bem bacana, a gente fecha o dia 27 de gestão com o Ben aqui com a gente. Incrível. Bem cheio. Bom. Já lá em marketing, Renata, no dia 27, essa é uma plenária mais curtinha, mas eu vou explicar o motivo do que tem. A gente começa com o Google, é uma mulher que vai trazer ali o que o Google está entendendo de mudanças no comportamento, na jornada de compra. E como é que eu, enquanto consumidora, por exemplo, estou me relacionando, né, nas várias plataformas com as marcas. Depois nós temos uma estreia, e aí a gente gosta das propagandas e se diverte, às vezes, com as campanhas que ele faz com um concorrente, que é o CEO do Burger King, que vai estar lá, o Ariel. Depois nós temos um braço de marketing de influência, e aí é uma das brasileiras que mais estudam e fala sobre isso, que eu estou falando da Ana Paula Passarelli, que vai, depois da palestra dela, entrevistar aquela que é uma dos ícones da geração de conteúdo do tempo dos blogs. Vai ver que tem gente aí, Renata, que está vendo que não sabe nem o que é blog. Mas esse negócio existiu. Mas a gente sabe bem. Né? A gente sabe. Mas que depois de falar de tantos produtos, ela virou um produto. E ela criou os próprios produtos. Então, eu estou falando da Júlia Petit. Salve, né? É Salve, que ela criou, que começou como uma DNVB, mas hoje tem uma loja física. Sim. Depois nós temos uma conversa muito interessante, que é um outro momento único. E aí o Rodrigo Nasser, que está lá em tecnologia, ele vai deixar a tecnologia e vai assumir o palco da plenária de marketing para fazer uma grande entrevista com o head do WhatsApp. Quais são os números? Por quê? Quantas coisas você já comprou pelo WhatsApp pagando aí ao longo dos últimos 3 anos? Eu não tenho mais essa conta. Você não tem mais essa conta? De verdade, eu já comprei muita coisa. Já comprou muita coisa desse negócio. Sim. Então, assim, como é que isso está acontecendo da venda através das conversas? Onde a sua marca e, por exemplo, a vendedora da sua loja favorita te avisa e tu acaba comprando por ali e vai chegar na sua casa para lá. Para encerrar essa plenária de marketing, também não sei o que nós vamos conversar com ele, mas eu sei que a pauta vai passar por vinho, que a gente gosta, né, Vieira? Vai passar pelo empreendedorismo e vai passar também pela arte da comunicação. Né? Como é que você engaja e emociona usando a comunicação, no caso dele, a voz. Então eu estou falando aqui do Galvão Bueno, que é um empreendedor que criou aí a Bueno Wines. Ele vai contar um pouquinho, né, disso junto aí com a parte da comunicação. E um dos maiores comunicadores do país. Muito legal.
E tem a de tecnologia, vou fazer só aqui um início dessa plenária aqui de tecnologia. Acho que o importante também de tecnologia é entender como a tecnologia nos ajuda aí no nosso negócio, no e-commerce. Então vão ter muitas conversas sobre maximização de valor e minimização de custo. Como que dados hoje me ajuda a diminuir meus custos? Como que eu posso trabalhar melhor os dados, que hoje é um mundo, a gente tem dado de tudo, né? Sim. Então, como isso ajuda realmente, efetivamente no meu negócio? O que o Boticário está fazendo com quanto de dados ele tem? Ele conhece todas as suas clientes, o que compram, quando compram, o que consumem. Então, como que esses dados podem trazer? Eu acho que é um dia que vai se falar muito de inteligência artificial e de dado, mas muito focado em minimizar custo, maximizar lucro de empresa e vender mais, rentabilizar. Como usar essa ferramenta realmente para o negócio, né? Para trazer negócio. Verdade. Né? E nesse dia tem 2 deusas em Mais tecnologia. Tem mais 2. Uma é a Maristela, ela é do Nubank. E ela vai falar sobre o design das organizações. A outra deusa, ela é... Olha que eu li esse negócio, gente do céu, é extraordinário. Além dela ser doutora em engenharia elétrica, ela é mestre em ciência da computação. Essa mulher está entre as 10 melhores mulheres de uma linguagem chamada Java. Ela é a única brasileira a fazer parte desse hall de gente que sabe muito. Então, a Fabiane Nardon, ela faz a estreia, ela retorna ao palco do fórum, trazendo aí um conteúdo de altíssimo nível, que eu espero que muitos da área de tecnologia cheguem para mim lá na plenária de marketing e dizem assim: Vivi, quase que eu não conseguia acompanhar o que a Fabiane estava falando. Essa é a provocação que a gente faz no saber, né, na curadoria. Então, teve reunião que os conselheiros disseram assim: eu tive que estudar um pouco, porque eu não estava entendendo o que ela estava dizendo. Vocês, o Fórum 23 e-commerce é provocador, provavelmente os outros também, mas independente da maturidade. Eu guardei isso, porque essa foi a minha pergunta de querer entender se realmente as pessoas vão acompanhar, mas se elas serão provocadas, mesmo que em alguns momentos elas não acompanhem essa palestra, essa parte do Java, por exemplo, ela vai procurar saber, enfim, há a provocação ali para que ela saia evoluindo aí, mesmo que isso demore alguns anos, ou então até o próximo ano, né? É mais ou menos isso. Tem uma frase do Thiago Baeta, do fundador do E-Commerce Brasil, que ele fala pra gente sempre, que ele fala o seguinte: haja o que houver, no fórum a gente sobe a régua. Sobe a régua do conteúdo. Sobe a régua que pra cima a gente não tem preocupação com ela. Não, o que eu ia falar é o seguinte, se você foi e não conseguiu se identificar com o conteúdo, com certeza tá cheio de gente interessante, cheio de gente interessada lá, a comida é muito boa, o café é ótimo, os stands, o networking é incrível, ou seja, alguma coisa com certeza vai sair de bom. Mas depois de todas as plenárias, os nomes e todas as propostas, é realmente impossível. Sim, e se você tem uma empresa, é um empresário que não tá no digital, não tem e-commerce, também é o momento de você ir e falar: poxa, é isso que tá acontecendo, é disso que eu tô fora, é nesse mundo que eu não entrei ainda, então peraí, né? Não tá tão longe de mim, tá aqui. Ah, não, porque o dia que tiver inteligência, tá aqui. Não, já foi. Já foi. Então, já foi. Sei que também, quem não é do e-commerce, mas que é empreendedor e que faz gestão de grandes empresas, é o momento de falar: essa é a realidade que a gente tem hoje, então daqui eu preciso entender onde eu me coloco. E o bacana, Renata, a gente tem, além de todo esse conteúdo rico que a gente trouxe agora, e de fato com uma dedicação muito grande, todos os conselheiros que estão lá pensando no melhor para esse processo, a gente tem um grupo muito grande de fornecedores de solução para todo esse ecossistema que vão estar lá. Então, você tem uma área de negócios muito grande. Então, se eu estou buscando um fornecedor para algum desses serviços, eu vou ter lá diversos fornecedores disponíveis para isso, para a gente poder conversar, para eu poder me aprofundar em assuntos específicos que eu tenho de dor no meu dia a dia. Então, esse time vai estar lá. São quantos expositores, Vivi? São mais de 230 expositores que a gente tem nessa edição. Focados em trazer a melhor solução para esse público que vai estar lá. Então, além de todo o conteúdo que você pode absorver, você ainda tem uma gama gigante de pessoas para
para você poder conversar e extrair o máximo disso. E disso. além também, é importante eu citar aqui, que além dessas plenárias principais, Renata, ao todo nessa edição do Fórum são 25 áreas de conteúdo. Então tem uma área de conteúdo no Mulheres no E-Commerce, tem uma área de conteúdo no Auditório de Soluções, tem salas específicas e nós temos estandes com áreas de conteúdo para poder estar colocando... Vivi, mas vai ser só das soluções dele? Não necessariamente. Quem tiver uma solução excelente que vai estar sendo lançada nesse período do fórum, tem aí a oportunidade de conhecer e tirar as dúvidas e saber como é que pode se aplicar na sua operação. Então tem um mar, e é um evento que já fica a dica, não foi feito para vir sozinho. Não é, Gabriel? Assim, não venha sozinho, né? Se está na empresa e das coisas, venha com mais de um. Sim. Porque vai ter dificuldade e a gente trabalha para isso. Mas o legal também é isso aí que você falou, Vivi, tem que vir mais de um, porque vai gerar assunto durante um ano até o próximo. Eu falei, até o próximo. 2024. Verdade. Fica até uma provocação, já que essa é a palavra de vocês, para que se façam 2 a 3 edições anuais. Eles riem porque a curadoria não é nada fácil. Aliás, eu quero... Como a gente está se encaminhando para o final, a primeira coisa, antes de convidar as pessoas, é parabenizar vocês por essa curadoria. Não é especial, não é excelente, não tem adjetivo aqui para a gente colocar nesse momento, porque... é inclusiva, eu poderia colocar, enfim, inúmeros adjetivos. Acho que a gente teve um overview, a gente teve um resumão nesse momento aqui, 1 hora e pouco de podcast, do que os participantes encontrarão nos próximos dias, nos próximos 3 dias agora, 25, 26 e 27 de julho, no Transamerica Expo Center. Mas queria que vocês deixassem uma mensagem final, se vocês quiserem. Enfim, para mim as palavras são provocação, marketplace, transformação digital, aquilo que parece que já está batido, mas que vai ser mais aprofundado do que nunca nesses próximos 3 dias, Paula. Olha, como final, quero dizer a todos, são super bem-vindos. A nossa maior gratidão e recompensa, né? No fim, as pessoas nos pararem lá dentro dos pavilhões e dizer, nossa, a gente aprendeu, a gente gostou. E o nosso objetivo aqui é fomentar o e-commerce no Brasil. É realmente que todos possam ter as melhores informações e o conhecimento para que cada vez mais o e-commerce cresça, empregue mais, gere mais rentabilidade, gere mais empregos. A gente quer que esse negócio voe. Então, a gente sobe a régua do fórum justamente para que o e-commerce cada vez suba a sua participação no varejo. Então, todos muito bem-vindos e a gente vai estar lá para receber vocês, né? Para falar no intervalo, se a gente conseguir. Eu queria deixar uma dica. E a dica que eu queria deixar é o seguinte... Entrem, vai ter um aplicativo, né, Vivi, que deve estar disponível aí. Já. Entrem no aplicativo e reservem já quais serão as palestras que você vai querer ver. Boa. Porque como a gente tem um conteúdo muito rico e são palcos que estão competindo entre eles, no bom sentido, óbvio, mas competindo com muito conteúdo, é legal já montar essa agendinha, dizer, esse horário eu quero ver essa, esse horário eu quero ver essa, porque de fato as plenárias são disputadas. Lembrando que precisa de uma logística dentro do evento. Para ir de uma plenária para outra, Renata, não se vai em 10 minutos. Então, precisa organizar, tem uma logística que precisa ser pensada entre mudar. Então, essa agenda, esse planejamento do que ver ou do que não ver... É verdade. Ela é essencial porque é um evento grandioso. Ou seja... Inclusive fisicamente, né? Precisa ser feito o mais rápido possível. Eu vou só dar o passo a passo. Acho que tem gente que ainda não fez a inscrição. Estamos nos finalmente disso. Mas eventos.ecommercebrasil.com.br/fórum. É isso? Me corrijam se eu estiver errado. Então, esse é o primeiro passo. Depois disso, entendam a agenda, todo esse cronograma do que vocês vão querer participar. Querem estar em tudo? Não tem ainda holograma para isso? Talvez no próximo tenha holograma. Alô? Quase, né? Que eu dei um spoiler, né? Aqui. Você vê, E tem um show no final também, não pode falar ainda? No show não posso contar. Tá bom. Tudo bem, vamos lá. Já me perguntaram se era homem, se era homem, se era mulher, e eu disse, tem dos dois. Eu e o Vieira aqui, mas aí ninguém vai querer ficar pro show. Né? Importante falar que no dia 25... Começa, que hora abre os portões? Já me perguntaram isso, Vivi. Sim, abre ali por volta das 14 horas, né? Às 16 horas nós temos uma cerimônia de abertura, e a partir das 17 horas a gente tem aí as 3 masterclasses que nós falamos. Perfeito. Fechou, é isso. Gabriel.
Não, se eu puder fazer um comentário final, eu tô nesse mercado há 20 anos, vai fazer 20 anos no ano que vem. Eu participo do E-Commerce Brasil desde 2010, né? E no primeiro ano que eu participei, tinham 10 expositores, tinha uma sala só que era para umas 200 pessoas. E assim, em 13 anos, o evento saiu desse tamanho que eu mencionei para os números que a gente está falando agora, e eu tenho certeza que vai ser a maior experiência que você já viveu em um evento. De verdade. Esse slogan é verdade. É verdade. Esse bilhete é verdade. Esse bilhete tá bom, é verdade. verdadeiro esse bilhete. Esse bilhete é verdade. Quero agradecer, então, aqui a presença do Gabriel Lima, da Paula França e do Marcelo Vieira. Obrigada, vocês contribuíram demais. Eu tenho certeza que e compartilharam muito conhecimento do que vai acontecer. Tenho certeza que quem ainda não imaginava participar já está se inscrevendo, ou quem já se inscreveu entendeu como é que vai organizar aí a sua agenda. E Viviane Vilela, coordenadora, obrigada pela companhia, pela curadoria mais uma vez a todos vocês. Muito obrigada. E deixa aí, finaliza você, porque eu já não tenho nem mais palavras. Vamos lá. E como é que eu vou colocar? Como é que a gente finaliza esse podcast, Vivi? Eu sou filha de uma professora. Sem acesso a um conhecimento que possa ser de fato aplicado, não há evolução, não há transformação e muito menos crescimento. Então, essa é a oportunidade de ter esse acesso a conhecimentos únicos, mas não são conhecimentos que incapacitam, no sentido de quem está ouvindo dizer eu não dou conta de fazer isso. Talvez não seja o momento, como a Paula disse, mas é algo que ele vai passar a saber que em algum momento vai precisar ser integrado dentro da sua estratégia. A gente acredita que só com educação e acesso a conhecimento as coisas evoluem e mudam. Muito, muito obrigada. E assim a gente se despede. E eu volto a repetir, não perde a oportunidade de estar nesse evento, que é simplesmente o maior da América Latina, e você vai ter a oportunidade de estar próximo a grandes marcas e a grandes players do mercado. Repetindo, 25, 26 e 27 de julho, no Transamérica Expo Center. Entra no site, faz sua inscrição, que vale muito a pena, eventos.ecommercebrasil.com.br/fórum. A gente se encontra no Fórum E-Commerce Brasil 2023. Até daqui a pouco!